Discipular é orientar, ensinar a ser um cristão. Quando alguém vem para o nosso meio, precisa de uma atenção toda especial, como uma criança que nasce. Quando alguém se torna um cristão ou se reconcilia, é um bebê espiritual. Nós temos que dar toda a atenção a essa pessoa para conhecê-la, amá-la e ajudá-la. Mas também para evitar que cresça uma serpente. Nós vamos procurar conhecer a verdade da decisão da pessoa. Realmente, você tomou uma decisão pelo Senhor? Você é um crente ou um querente? Em Portugal, eu me lembro dessa expressão. És crente ou crente? Eu falei, não é a mesma coisa? Não. Crente ou querente, só que o português pronuncia da mesma maneira. Querente é muito diferente. Ele está querendo, mas será que ele vai se converter? Quem comigo não ajunta, em algum momento vai espalhar. A gente pode estar guardando ali uma cobra. Não, ela é boazinha, é de estimação. Ela é boazinha até um momento qualquer que ela vai se sentir ofendida, vai picar você com o veneno dela. Assim é a gente guardar uma pessoa que não conhece no nosso meio, na nossa comunhão. Você não conhece aquela pessoa, mas é para ser assim? Não! A igreja tem uma porta de entrada que é estreita e temos que fazer a pessoa passar por ela. Não adianta querer passar pela janela ou entrar lá pela porta dos fundos, que é mais larga. Nós temos que fazer a pessoa passar pela porta estreita. O início do evangelho é uma porta estreita. Tem que haver necessariamente uma triagem com cada pessoa que chega no nosso meio, para podermos conhecer melhor, a fim de podermos amar melhor e orientar. Mas isso precisa ser feito também, guarde bem, essa observação que eu faço, pelos pais com relação aos filhos. Cada filho que nasce é um cheque em branco. Os filhos não são iguais, cada um é diferente do outro. E na formação também, existem mistérios de Deus que ele não nos revela, ficam ocultos aí no Deuteronômio 29, a predestinação. Nós podemos ter filhos, vários deles, e nem todos serem do Senhor. Nós podemos ter um filho que nunca vai ser do Senhor. É erro e falha nossa a toda hora, quando a gente aceita pessoas na igreja sem que tenham entrado pela porta. Isso é muito frequente. Praticamente todas as igrejas são abertas. Os crentes estão de braços abertos para receber visitantes, pessoas que vêm para o nosso meio. Isso aí é geral em todas as igrejas. A gente faz uma triagem, verifica que ela foi problema onde ela estava. Ela é crente velho. Aquela pessoa só deu frutos podres em toda a sua vida. E ela quer vir para o nosso meio para quê? Porque já sujou a situação dela lá, agora quer novas oportunidades no nosso meio para fazer as mesmas coisas. Nós temos que entender isto. Não é para dar as boas-vindas a uma pessoa dessas. Nós temos que conhecer cada pessoa que vem para o nosso meio. Cada pessoa precisa ser acompanhada na igreja. Não podemos ter pessoas a granel na igreja, anônimas, de qualquer jeito. E você procure ser identificado também. Não queira ser membro de uma igreja grande, massificada, para você ficar anônimo ali. Isso não é bom, não é de Deus. Procure fazer a sua parte, mas procure ajudar os outros também. Procure conhecer cada pessoa que está ao seu lado na igreja. Ajude a liderança da igreja. Não seja sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Confiar no Senhor, reconhecer Deus na sua vida em todas as áreas, temer a Deus, em consequência, se afastar do mal, da tentação. Isso vai ser saúde para você. Aprenda a dar para o Senhor, tenha alegria em dar, cada vez queira dar mais. Não dê sempre a mesma coisa, nem que seja um pouquinho de nada. A cada mês, dê mais para o Senhor, abre o coração, dê honrando ao Senhor com a sua renda. São conselhos importantes que são factíveis na vida de um homem de bem, ou uma mulher de bem. Se você ama o Senhor,
vá honrar a Deus com os seus bens. Então, recapitulando os 4 conselhos: confia no Senhor e não em você. Não seguir pelo seu raciocínio, mas pela direção de Deus. Segundo, reconhece Deus em todas as áreas da sua vida. Terceiro, teme a Deus e se afaste do mal. E o quarto, honre o Senhor com os seus bens e as primícias da sua renda. Aprenda a dar, se alegre em dar. São conselhos do caminho de homens de bem. Você quer andar por esse caminho? Quer ser abençoado pelo Senhor? Quer ser honrado pelo Senhor? Quer ter a vida eterna com o Senhor? Quer ter o galardão eterno? Aprenda a andar pelo caminho dos homens de bem. São conselhos que o Salomão nos deixa. Jesus e a religião artificial, que ele chamou de fermento. Tenham cuidado com essa religião que é um fermento. Afinal de contas, que religião é essa? Naquela época, a religião dos fariseus era o fermento que Jesus chamava de hipocrisia, uma aparência e o conteúdo diferente, aparência daquilo que não é, e a boca falando coisas agradáveis, mas não a verdade. Isto era a religião de fermento. Ela está presente em nosso meio também. Procure, por exemplo, uma igreja que faz sucesso, entre aspas, e vá assistir uma reunião. Você vai assistir com toda certeza um grande show. Gente experiente, que fala bonito, que se emociona quando fala, cantores, músicos, pessoas maravilhosas, muita organização, muita coisa bonita, enfeitada lá na frente, um teatro, cores e luzes e tudo mais para enfeitar a cena. Você vai assistir, sem dúvida nenhuma, em qualquer dessas grandes igrejas, um show, você vai assistir e vai se agradar. Por quê? Eles não vão falar nem cantar ali nada duro. Não vão falar de santificação, de exigência, de conserto, de quebrantamento, de arrependimento. Não. Nada disso, só abobrinha. Coisas agradáveis. Eles vão falar palavras doces, água com açúcar para agradar, coisas bonitas. Eu tenho observado isto. Já convivi com alguns grandes líderes. Quando em público eles só falam abobrinhas, água com açúcar, coisas doces, agradáveis, por trás eles agem com faca, uma faca, são aguçados, terríveis, mas na frente do povo eles não falam nada duro, nem difícil, nem complicado, nem exigências do cristianismo. Falam água com açúcar para atrair, agradar as multidões. Isso é farisaísmo, isso é hipocrisia, isso é fermento. Portanto, eu quero trazer à sua consideração isto. Essa religiosidade está aí aos montes em nosso meio. Igrejas grandes, massificadas, já tem uma tendência grande para isso. Você não vai ouvir nada importante de conteúdo lá da pregação. Você vai ouvir abobrinha, água com açúcar e coisas agradáveis. Suas necessidades pessoais não serão tratadas num ambiente de fermento assim. Você não vai ser reconhecido como você é. Suas carências pessoais, seus pecados e fragilidades, isso não vai ser tratado ali, não é lugar para se tratar. Igrejas assim massificadas são show, apenas show, não são lugar para se tratar problema de ninguém, nem resolver situação, nem libertar pessoas, nem tratar de orientação espiritual. Não, eles estão ali para reunir multidões. Jesus se incomodava, ele fugia das multidões, ele queria tratar duro com seus discípulos para eles aprenderem a tratar com os outros também. Na igreja primitiva, após o Pentecostes em Jerusalém, eles tinham o seu momento de testemunho, de adoração
pública lá no templo, o templo dos judeus, depois eles iam para as casas receber a doutrina dos apóstolos, então eram enquadrados, eram doutrinas duras, de santificação, de deixar o mundo, de morrer para o mundo, e eles estavam ali sendo tratados um a um, nas casas, que eram como que células, pequenos grupos onde cada pessoa era tratada. O cristianismo é duro, são lutas diárias, problemas sérios que nós enfrentamos. E não é uma vez por semana na reunião grande artificial que isso vai ser tratado. É aqui, todo dia, em todo lugar, um a um. Deus quer que entendamos isso. Participe da verdadeira religião, um a um, amando irmãos, estando em comunhão com irmãos, um a um, e não só assistindo reunião grande. Você entende isso? Agora é praticar. Se você tem sido uma pessoa acomodada em assistir reuniões grandes, preste atenção, Deus vai cobrar isso de você. Ele quer que você participe da vida dos outros, sirva aos outros, seja um servo dos outros. É assim que Deus quer que você seja. Mas o ideal é que o casamento seja encaminhado pelas famílias. Mas tem o que é mais importante que tudo, tem que haver química entre eles. Essa expressão diz uma atração, uma simpatia, uma vontade de estar juntos, um entendimento da parte da mulher, um reconhecimento de que pode se submeter à autoridade espiritual do marido. E o marido que vai gostar da mulher e acariciar e ter prazer em estar com ela. O objetivo é que eles se unam na cama. Precisam ter essa intimidade na carne, senão o casamento não vai bem. Precisa ir bem nessa área também. E precisam estar ajustados diante de Deus, diante de quem eles vão assumir um compromisso de estarem juntos. Mas se estão juntos e não têm essa afinidade na área sexual, vai ficar difícil o casamento. E muitas separações estão em nossos dias sendo motivadas por isso, por essa falta de afinidade, falta dessa química, e eles precisam desenvolver. Não é impossível, Deus providenciou na cabeça do homem e da mulher as condições para eles desenvolverem essa afinidade. Mas se um quer ser esperto, a outra quer ser isso ou aquilo e fazer igual a galinha aí, ciscar em outros quintais, aí a coisa fica complicada. Diante de Deus tem seu casamento, mas tem que pensar bem antes de casar para ter essa afinidade e os dois serem realmente uma só carne, unidos e afins, juntos, e terem prazer em estarem juntos. Eu quero tecer alguns comentários a respeito do cristão e a educação no mundo. Escola é uma instituição que vai dar instrução, informação para a pessoa. Mas quem dá formação são os pais, que vão formar o caráter e, no início, ajudar o desenvolvimento da personalidade. Os pais existem para isso, para educar uma criança. Um sábio moderno, Shaw, acho que é o Bernardo Shaw, disse: dê-me os 5 primeiros anos de vida de uma pessoa e fique com o resto. Ou seja, nos primeiros 5 anos eu incuto nela, na criança, padrões e um caráter, acompanho a desenvolver a personalidade, e a pessoa, a partir de 5 anos, já vai estar preparada para a vida. A partir daí é só acrescentar informações. O mundo quer tirar as crianças dos pais e, nas escolas, formar outro padrão na vida das crianças. Alguns pais têm desenvolvido, isso é muito forte nos Estados Unidos, mas por enquanto é proibido no Brasil, o chamado homeschooling, uma expressão em inglês que quer dizer escola em casa. Sou eu que vou ensinar para meus filhos. Um pai consciente
participa da educação dos seus filhos. Isso é mal, é pecado contra Deus, um pai se omitir da educação de um filho. Eu considero um pecado uma mãe entregar seu filho para outros formarem o caráter desse filho. É um pecado. A influência do mundo no que chamam de educação é uma avalanche contra nós cristãos. Eu recomendo o seguinte: se você não pode evitar seu filho de ir à escola, não se omita em saber o que ele está aprendendo na escola. Quando o filho chegar em casa, procure saber o que ele aprendeu na escola, como está a convivência dele com as outras crianças na escola. Desde cedo, participe do processo educacional da vida de seu filho. A responsabilidade diante de Deus é sua. Quando pais têm filhos drogados, viciados no tráfico, na prostituição, a culpa é dos pais diante de Deus. Quem põe filho no mundo tem que tirar pelo menos 2 horas por dia para ficar com o filho, com a filha, ensinando. Essa convivência é insubstituível. Se você não fizer isso, é um pai omisso. Mas você é tia, é avó, você tem participação nisso também. Alerte os pais, os responsáveis para cuidarem das crianças. Responsabilidade que Deus transmitiu aos pais. Não se omita, não se acovarde, mas alerte os outros também sobre isso. Responsabilidade de educação é dos pais e é insubstituível.